Em relação ao Neymar, então, para colocar um ponto final também, faz muita falta por quê, gente? É assim, quando você ouve o jogo pelo rádio, assiste pela TV, e quando você está no estádio, cara, é diferente, é diferente. Eu acho que você, ouvinte, que está nos acompanhando, já foi alguma vez na vida no estádio. E aí, cara, a análise ela é diferente, porque você vai em movimentação, você vê o cara procurando aquele espaço que muitas vezes passa despercebido no rádio, na televisão. E o Neymar, cara, é esse jogador. O Neymar, ele atrai por si só, a presença dele já faz com que uma linha defensiva tenha pelo menos 2 jogadores em cima dele. Um cara e o outro atrás para dar o caixote. Quando muito, 3 caras em cima dele, como aconteceu com a Sérvia. O nosso primeiro gol, para quem não lembra, ele vai dar um come na marcação, 3 caras vão em cima dele e ele tenta adiantar a bola. Só que aí o Vinícius Júnior foi ligeiro, chutou e aí no rebote Richarlison fez o primeiro gol. Então ele é esse cara. Eu tenho uma opinião que talvez ela seja uma opinião impopular, eu não consigo enxergar essa seleção brasileira sendo campeã sem o Neymar. Por mais que a gente tenha bons valores, dá para ser campeão? Dá para ser campeão, dá para conquistar o Hexa. Mas eu acho muito mais difícil, cara. Você vê a dificuldade que o Brasil teve na primeira etapa também. Falta de criatividade. O Brasil teve uma grande oportunidade, que foi um cruzamento do Rafinha. Mas não passa muito pela escalação do Tite, Capelanes? Então, mas aí bate com aquilo que a gente acabou discutindo ao longo da semana passada. Quando você coloca um Militão... Gente, vamos lá. Eu acho que assim, eu respeito todas as opiniões, até tive um debate no Twitter, eu não fico prolongando muito, que você com poucos caracteres, até poder explicar tudo, nossa senhora, cada um interpreta de um jeito e vira uma salada. Gente, o Militão, jogando de lateral direito, primeira coisa... Ele foi zagueiro, não foi lateral. Então, a primeira coisa, era o momento do Tite, na minha avaliação, justificar a convocação do Daniel Alves. Por que ele não fez? Porque o Daniel Alves tem um poder de marcação muito mais inferior do que o do Militão, e a seleção brasileira é uma seleção muito mais leve do meio pra frente. Então ele precisava de um cara para conter e deixar os meninos jogar. Até aí, o raciocínio dele encaixa, mas a convocação não se justifica do Daniel Alves. Águas passadas. O Militão, gente, eu tava até vendo, eu adoro ver esse SofaScore, Footstats. Eu não me amarro muito em números, mas depois da partida é interessante você analisar. O Militão não fez uma única jogada de linha de fundo, gente. Um cara que se colocou como um lateral, entrou de lateral na partida. Então o Militão, pessoal, quando ele joga nessa função, ele joga de forma improvisada. Então isso me preocupa demais. O Rafinha, por mais que esteja jogando mal no Barcelona há algum tempo e na seleção brasileira ainda não tenha representado em 2 jogos de Copa do Mundo, gente, deu até pena ontem. Aquele jogo, ele pegava a bola, não tinha um cara passando para dar opção de fundo, para ganhar profundidade. E toda a jogada dele era essa, né, Capê? E ele corta pro meio e não tem ninguém correndo atrás. E aí, aproveitando que a gente está falando desse pedaço da seleção, podem tentar justificar o Militão de qualquer resposta você pode me dar, eu vou respeitar, eu vou ouvir, mas a partir do momento que o Tite coloca o Fred... E eu acho que não precisava nenhuma seleção tão cautelosa dessa, porque a Suíça não tem esse ataque tão perigoso. A gente teve a seleção mais leve contra a Sérvia, que era o adversário mais difícil, e a Suíça, que a gente tinha que ter os meninos fazendo fumaça o tempo inteiro para sair daquele ferrolho, que eles só tumultuaram, fecharam ali, né, as linhas, aproximaram pra gente não conseguir jogar. O Tite vem todo recuado. Quando você coloca o Fred, ô Capela, pra mim era a hora do Daniel Alves. Por conta das características. O Fred não é o cara que tem drible, que vai sair pensando, construindo a jogada. Eu acho ele bem comum, bem ok. Era a hora do Daniel Alves estar ali na lateral, subir, dar apoio pro Rafinha e ajudar a pensar o jogo. Já que escalou o Fred, cautela no meio de campo, Daniel Alves lá atrás, e ele sobe para dar suporte. Era jogo para Daniel Alves. O Militão, ele foi zagueiro, ele não foi lateral. E aí a pergunta pros dois... O Daniel Alves, ele ia conseguir chegar na linha de fundo? Aí a questão é outra. A partir do momento que convoca, pra mim ele tá jogando bem. E quando eles justificaram que a comissão técnica foi acompanhar o Daniel Alves lá no Barcelona B, que ele tava voando... Falando que tava voando. A partir daí, tá voando. Eles falaram, ele tá voando, tá jogando. E você convoca, meu amigo, não é que ele se lesionou, não é que ele tá fora, ele é o lateral direito de ofício. Ah, vocês estão falando isso por birra. Não, não é por birra. Eu tô justificando. A partir do momento que tem um meio de campo tão conservador com Fred e Casimiro, era jogo para característica do Daniel Alves. O Rafinha muitas vezes não tinha ninguém que apoiasse ele lá. O Militão não tinha como esperar isso do Militão, Capelanes, porque não é característica dele. É do lateral, não dele. Total mesmo. Eu assino embaixo, não vou nem ficar prolongando muito essa questão. Olha, gente, eu vou falar bem a verdade, o Soler sabe disso.
eu torço pro Manchester United na Inglaterra. É o time que eu gosto de acompanhar. Se eu não estou equivocado, Soler, me ajuda aí. Acho que a Copa do Mundo começou e a Premier League parou, acho que com 16 ou 17 rodadas, né? Isso, mais Foi ou menos algo por aí. assim. Eu acho que foram 17 rodadas, acho que não teve a 17ª rodada ainda, eu acho, tá? Eu não chequei, mas eu acho que é isso. Foi Só vai paralisada conseguir chegar pra mim aí. Ó, só pra gente trazer correto. Foi paralisada na 17ª rodada, só que muitos isso. clubes só fizeram 15 jogos exatamente pelo falecimento Isso. da Rainha Elizabeth. Então alguns jogos foram Exatamente. paralisados, então alguns clubes têm 15 e outros 14 jogos. Ô, gente, eu assisti praticamente todos os jogos do United. O Fred é um Guerreiro, jogador muito comum. Muito comum. É um jogador que, assim, finalização dele, fraca. Drible, zero. Bola aérea, ele é baixo. Poder de marcação, muitas vezes chega atrasado. Toma cartão amarelo adoidado. Um jogador ok, sabe? Um jogador nível Copa do Mundo, pra mim não. Seleção brasileira tem outras peças que poderiam ter sido convocadas na vaga dele. Enfim, é outro debate, ele tá aí. Agora, essa questão aí, gente, pelo amor de Deus, o Bruno Guimarães é uma brincadeira o que ele vem jogando. É assim, é uma enormidade. O cara é o pai do meio campo. Domina, arma, dribla, sabe? Consegue lançar, bate bem na bola, um jogador muito completo. Então acho que o Tite ele foi muito conservador, volta a usar a frase do Zaidan. Tite não gosta de surpresas, ele é mesmo conservador. Eu espero só, gente, numa boa. Tô torcendo para a seleção brasileira, acho o Tite um bom treinador. Ele cometeu um erro muito grave na Copa de 2018, quando foi apostar na sua convicção e na sua teimosia e não deu o braço a torcer em nenhum momento, cara, com Gabriel Jesus como centroavante. Ok, eu espero que ele consiga mudar esse pensamento e entender, cara, se ele não quiser morrer abraçado com o jogador, pelo menos que ele vá conforme o adversário, mudando o esquema, mudando os atletas. Então começa a ficar preocupado, Capelanes. Não, eu acho que contra a seleção camaronesa, por exemplo, que ele vai colocar o time inteiro reserva, a informação que eu tenho é o time inteiro reserva, tá? Até provavelmente o Alisson fora, tá? Não tá descartada ainda essa possibilidade, por mais que o Alisson ele esteja aí como titular, aquela coisa toda. Mas assim, eu acho que é o momento, cara, já que a gente tem um banco tão bom, diferentemente de outras Copas, é começar a fazer a testagem e a rodagem. O Rafinha teve 2 oportunidades, não jogou bem, põe o Rodrigo, põe o Antony, faz os caras se coçarem, entendeu? Não, e assim, Capela, o Tite tem até me surpreendido, porque em 2018 ele ainda cumpria a regra, que não existe mais, os técnicos inventaram, de fazer a primeira substituição só aos 12 do segundo tempo, né? Ele ainda demorava. Esse ano, eu acho que essa Copa, ele deu uma chacoalhada, ele tá mexendo mais rápido. Ele não tem batido a cabeça em questão das substituições, só que agora ele vai bater a cabeça na questão da hierarquia. Sim. Primeiro o Gabriel Jesus, depois o Pedro. Cara, é a característica do jogo, é do jogador. E quando falam sobre o Neymar, eu concordo. É muito difícil a seleção brasileira ser campeã sem o Neymar. O caminho fica muito mais longo, muito mais árduo. Agora, não dá para o Tite começar errado para ir corrigindo ao longo do jogo. Isso me preocupa para as oitavas, isso já me preocupa agora contra Camarões, que ele vai vir com outro time. Porque não sei se tem que dar rodagem, não sei se tem que descansar ou não, mas o Tite não pode começar errado. Esse jogo contra a Suíça, eu imaginava que ele fosse até deixar o Paquetá como segundo volante, como ele atuou contra a Sérvia, e fosse colocar o Rodrigo justamente, que é o menino mais próximo ali das características do Neymar, para fazer 1-1, para ter o drible, que foi o que faltou no primeiro tempo. Ele foi corrigindo ao longo do segundo tempo. Que bom que nós temos essas opções, porque em 18 nós não tivemos. Só que nas oitavas de final, meu amigo, você não tem a segunda oportunidade. Não dá para começar errado. Então, Capela, eu tô nessa com você. O Tite, eu espero que ele tenha aprendido. Ele já tem me surpreendido quando ele coloca o Militão, o improviso Militão, quando ele coloca algumas peças, ele já tá agindo mais rápido, mas a minha preocupação agora é essa, ele acertar a escalação, porque em 2 jogos, para mim ficou nítido que a seleção tá com característica, fica mais confortável jogando solta, é pra frente, é leve, não me venha com Fred e Casimiro, porque a gente já viu que a retranca não funciona, eles querem jogar.